Aqui a gente tem uma evidente distinção entre os delitos que encarceram homens e mulheres. Na faixa azul mais escura, a gente percebe a absoluta diferença entre o que encarcera mulheres em relação aos homens, que são os delitos de tráfico de drogas. Quando a gente fala de tráfico, especialmente no contingente populacional feminino, é bom que a gente tenha uma percepção bem evidente de que uma parte importante das mulheres privadas de liberdade, eu digo isso a partir de um estudo de caso que eu fiz com um grupo que entrevistou mais ou menos 500 mulheres privadas de liberdade aqui no Paraná, no Centro de Regime Semiaberto, quando estava em funcionamento, na Penitenciária Central Feminina e na Penitenciária Feminina de Piraquara. Elas têm, diversamente dos homens, isso é uma coisa para a gente refletir bastante, uma autuação significativa por tráfico e associação para o tráfico. Que significa, portanto, que elas são acusadas ou foram condenadas não só por estarem comercializando drogas, mas por estarem fazendo isso com ao menos mais uma pessoa, né? Diversamente das demais legislações, a associação para o tráfico exige 2 pessoas. Gente, com todo respeito, é impossível imaginar que isso é um delito isolado, né? Ou você tem uma produção completamente independente, né? Se é maconha, você planta, você colhe, etc. Ou a cocaína, você que pega a folha da coca, você transforma, você refina, você embala, você vende. É inimaginável, né? Mas é bastante significativo o fato de que uma grande parte das mulheres respondem por tráfico e associação para o tráfico. Isso dá para elas uma média mínima de condenação de 8 anos. Porque o tráfico é de 5 e a associação para o tráfico é 3. Então, no mínimo, eu tenho, na faixa que nós levantamos aqui no Paraná, 32, 31% de mulheres que têm uma média de pena de 8 anos de prisão, que é pelo menos 1/4 maior do que seria uma condenação por homicídio simples, que é de 6 anos. Isso é bastante significativo. Nós temos algumas percepções em relação a isso. Uma delas é de que dar associação para o tráfico, de fato, inibe uma vertente jurisprudencial que admitia para elas que houvesse autuação pelo que a gente chama de traficante de primeira viagem, que confere uma pena menor, que permite o cumprimento da pena até em regime aberto, tem decisão tanto do Tribunal de Justiça do Paraná quanto do Superior Tribunal de Justiça, que admite eventualmente até mesmo começar em regime, cumprindo restritiva de direitos. Então a gente vê que esse jogo da autuação do tráfico e da associação do tráfico pode tentar justificar um aprisionamento massivo de mulheres, né? Então a gente percebe que havia uma autuação inicial, a gente consegue ver isso pela data da condenação. A partir do momento em que a jurisprudência foi ficando mais branda, a autuação foi ficando mais severa. Não é um problema só do Paraná. A gente tem algumas pesquisadoras que no Rio Grande do Sul e em São Paulo conseguem perceber esse mesmo fenômeno, especialmente a partir das datas dos julgados do Superior Tribunal de Justiça em relação à forma com que vêm sendo autuadas. Isso é aquilo que, né, a gente pode perceber. Há um outro dado que é a partir do discurso do que essas mulheres narram, de que grande parte delas estava quando foi presa. A maioria das mulheres é presa em flagrante delito, salvo aquelas que são pegas em operações da polícia, tanto militar quanto civil. É bem perceptível Londrina, Maringá, Cascavel, algumas cidades da região metropolitana de Curitiba, como Campo Largo,
Almirante Tamandaré tem operações e a gente percebe isso a partir da quantidade de pessoas que foi presa, né? 35, 28 pessoas, enfim, mas a maioria delas é presa em flagrante delito. E na presença estava ou seu filho ou seu companheiro. E isso leva a essa autuação por tráfico e associação para o tráfico. Um contingente bem menor de mulheres é autuada só por associação para o tráfico e elas têm enorme dificuldade em compreender, porque elas diziam para nós: doutora, mas a gente foi presa sem nada de droga, a gente caiu na escuta, porque a associação para o tráfico dispensa, e essa é uma crítica que se faz, que a venda tenha efetivamente acontecido. Porque a ideia é associar-se para o fim de. Então você não precisa ter cometido o delito. Essa crítica existe não só no delito de associação para o tráfico, como no próprio delito de associação ou bando, que substituiu o delito de quadrilha. O que ele diz é associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes. Ainda que não tenha cometido crime, vai lá o delito contra a paz pública, você poderia ser autuado por isso. De todo modo, a gente percebe que a autuação delas tem essa faixa bem diferencial. Depois tem uma tabela, a partir da alteração da lei de drogas em 2006, a gente vai ver que tem um boom do encarceramento feminino a partir disso. E naquilo que é a faceta mais perversa, é o baixo poder que essas mulheres têm. Eu não estou dizendo que isso é uma qualidade, me entendam bem, né? O baixo poder de corrupção das agências públicas e políticas. Elas raramente são presas com dinheiro, então elas não têm um poder de fogo com a negociação, nem de dinheiro e nem de arma de fogo. Isso eu estou dizendo de fato para fazer aquilo que é mais dramático, né? Reverter por meio da corrupção uma autuação por tráfico e transformar isso numa autuação por uso. E se a gente fizer uma comparação das autuações de homens nos juizados especiais, né? Que é o artigo 28, que a gente comentou ontem, que não tem pena privativa de liberdade, a gente vai ver que tem quantidades de meio quilo, 300 gramas, e a gente talvez tivesse que reunir aí 80 mulheres, enfim, para fazer uma autuação de um homem. Isso é bastante significativo. A maioria delas é autuada por maconha, e a gente começa... Desculpe, a maioria delas é autuada por crack, e a gente começa a perceber, então, que existe um fenômeno que se repete na divisão do trabalho lícito, né? Ou seja, os postos mais baixos de trabalho, a precarização das condições, o menor poder de negociação naquilo que acontece ainda fora de atividades ilícitas. Existe uma repetição disso dentro das chamadas organizações e das facções que trabalham com droga. Isso acho que faz com que a gente procure compreender bem essa faceta. Agora, um dado só para a gente fechar: a última faixa é de crimes de violência doméstica. Os homens têm 1% de autuação. As mulheres aparecem com 0 porque a cifra dá menor do que 1 inteiro. Mas aí a gente tem, de fato, a percepção de uma completa distorção do que é significar uma autuação por violência doméstica, porque tem várias mulheres autuadas por violência doméstica. A repetição do caso mais comum é na relação entre ascendente e descendente. Então, isso é um dado assim bastante significativo e curioso para dizer que aquilo que deveria, aspas, proteger mulheres acaba autuando e aparece na sua faixa de encarceramento. Né? O índice aí é de 0,6, 0,7, então ele não faz um inteiro completo, mas veja que considerou aqui para aparecer na tabela. Isso é bastante significativo. Disse aqui que a gente consegue perceber uma faixa onde existe um boom no encarceramento de mulheres, e o ano é 2006. Em 2006 é aprovada a nova lei de drogas, que tem um marco de distinção bem diferente. Então,
a linha do tráfico de drogas, ela é uma linha da política norte-americana, né, de combate duro, da chamada guerra às drogas, e a linha do usuário, ela segue um modelo europeu chamado política da redução de danos, né? Depois nós vamos discutir um pouco o quanto o sistema de saúde tem condições de oferta de um serviço para a pessoa que deliberadamente, voluntariamente se apresenta para fazer um tratamento de desintoxicação, né? Isso é bem evidente para a gente imaginar que legalmente existiu essa distinção e a gente tinha antes uma faixa, antes de 2006, o delito de uso de substância entorpecente gerava aprisionamento, ainda que a pena era muito pequena. Em termos práticos, isso já levava a maioria dos usuários ao juizado especial, porque a pena máxima era de 2 anos, né? Mas a pena mínima do tráfico de drogas era uma pena de 3 anos. Então, era uma pena significativamente baixa. O que a gente tem a partir de 2006 é o que a gente já falou, retira a privação de liberdade para o usuário e aumenta a pena para o tráfico e traz o delito específico de associação para o tráfico. Em termos nacionais, o encarceramento de mulheres a partir de 2006 aumentou 567%. Aí a gente, de fato, consegue compreender, né, essa questão que é muito dramática em relação ao número de mulheres privadas de liberdade. Existe um dado que eu acho que é o mais emblemático de todos, que nesse boom do encarceramento de mulheres, isso é alguma coisa que chama atenção no estado do Paraná, chama atenção no estado de São Paulo, o número de mulheres grávidas presas. Tirando a faixa que é muito rara de que a gravidez tenha acontecido dentro da prisão, por motivos baixo número de unidades mistas que permitiriam essa possibilidade de visita, né? Mas o fato de que também elas recebem muito poucas visitas e muito menos ainda visitas íntimas, né? Penitenciária Feminina de Piraquara, acho que não tem hoje 10 mulheres que recebem visita íntima. Esse número é muito baixo, ao passo que a gente vê, né, no cárcere masculino, compra de lugar para visita. É a amiga que está querendo apresentar a outra. Enfim, isso é uma coisa absurda. Se a gente for olhar a visita da PEP 1, PEP 2 e penitenciária, vocês acham que isso não existe? É uma coisa absurda, né? Tenta se conter isso por meio da carteirinha, tem que apresentar uma série de documentos, mas isso é uma coisa absolutamente, né, para a gente estudar e compreender. Mas a maioria delas, então, pega provavelmente numa situação de flagrante delito em circunstâncias bastante comuns. A gente mapeou 3 dessas circunstâncias, ou presas em rodoviária, né? E aí a gente pode fazer um monte de ilações, né? O grupo sistemático de casos faz com que você comece a refletir, né? E eram presas normalmente em rodoviárias com uma quantidade significativa de drogas. Nós podemos supor que foram colocadas lá como boi de piranha pelas próprias facções, né? Pega lá uma autuação na delegacia de Maringá, hipoteticamente, com 5 quilos, desvia a atenção de toda a agência de controle e passa 50 quilos ali na rodovia mais próxima. Então, existe, né? Eu não estou dizendo que foi isso. São suposições a partir de um grupo de casos. E os outros 2, na verdade, a gente poderia reduzir em um só, que é nas visitas às delegacias ou ao sistema prisional, por conta do estado de gravidez, não passarem pelo body scan, né? Acabam sendo pegas transportando substância entorpecente dentro do próprio corpo ou nas roupas, etc. Então, esse é um grupo, esse é um grupo de casos que indica rigorosamente que você tem um padrão aí que é bastante significativo e, claro, vai fazer com que a gente
tenha um consequente que eu acho que é um dos mais dramáticos, que são crianças, né, que foram gestadas e que, em parte, né, o sistema nacional é muito amplo, né, sejam criadas, né, ou pelo menos até uma determinada faixa de idade dentro do sistema prisional. Isso é um reflexo bem grave e a situação tem uma peculiaridade. Alguns estados, por exemplo, que têm voos internacionais, também dão um modo de atuação bastante típico, que é serem presas nos aeroportos, né? E esse não é um dado, por exemplo, muito significativo para nós, ainda que a gente tenha alguns voos internacionais aqui. Não foi um dado que acabou chamando atenção, mas em alguns estados esse dado chama. Especialmente voos para determinados países têm uma percepção desse número de autuações mais significativa. Esse fenômeno geral, eu coloquei aqui o dado que volta de novo ao que nós falamos ontem, né, das políticas públicas. A gente tem na faixa da população carcerária feminina um universo bastante precarizado de escolarização. Na faixa que é a metade, a gente tem 50% de mulheres que não têm o ensino fundamental completo. 12% analfabetas ou só alfabetização sem curso regular, a chamada, né? Existe uma dúvida nessa nomenclatura, alfabetizado funcionalmente. Mas se a gente somar a faixa, que já é significativa, de 62%, com a de ensino fundamental completo, você tem 72% das mulheres com uma escolarização muito baixa. E aí existe um fenômeno que não só é interno, mas também é externo, daquilo que a ONU Mulheres chama de feminização da pobreza. Que aí tem uma faixa bastante perceptível de que o acesso à escola, especialmente para as mulheres, ainda é uma exceção. Se a gente olhasse esse dado interseccionado por pelo menos dois outros, a quantidade de mulheres que é beneficiada pelo Bolsa Família, a quantidade de mulheres que recebe benefícios assistenciais como o LOAS, vou colocar um terceiro dado, o contingente de mulheres que recebem pensão alimentícia, a gente ia ver que, de fato, o recorte da feminização da pobreza, ele tem um reflexo endêmico no sistema criminal e, por consequência, no sistema carcerário. Né? Esse hiperingresso, eu tenho uma aluna que brinca, ela diz, professora, para elas, tráfico de drogas é business, rigorosamente é isso. Ainda que é um dinheiro, gente, muito curto, muito precário. Vocês não tenham a ilusão de que elas estão sentadas lá com uma correntona de ouro, com um fuzil do lado, distribuindo e coordenando drogas. Essas situações são absolutamente excepcionais. É mercado pequeno, mercado tosco, é vender pedra na esquina ali do Guadalupe, da Alameda Cabral, e daí as biqueiras de droga, é absolutamente assim. Elas não estão dirigindo o caminhão com 100 toneladas. Rigorosamente não é esse o perfil. E obviamente que quanto mais precário, a gente já falou anteriormente, muito mais suscetível à ingerência, né, do aprisionamento. E também porque elas dizem, não, eu não sou usuário, eu só estou vendendo, eu nunca usei. E claro, né, que isso, se ela nunca usou e ela está vendendo, então ela é, no sentido geral, traficante. O traficante não tem nenhuma distinção da quantidade e da qualidade de drogas. A partir do momento em que ele se autoafirma ou se apresenta como eu estou vendendo, eu sou traficante e ponto. Para a gente fechar esse comentário, quais são os fatores legais que distinguem uma autuação por uso e por tráfico de drogas? O que vocês sabem disso? O que distingue? Vou adiantar que são 4, tá? Para vocês tentarem limitar o âmbito do chute. São 4 critérios que, segundo a lei, distinguem uma autuação por uso e por tráfico.
Tá, então vamos pensar assim, as circunstâncias do fato, que é um critério legal. Como essa pessoa foi pega, beleza? Portando ou vendendo. Que mais? Mais 3. Quantidade. Que mais? Qualidade, eu digo, não é se a droga é boa ou ruim, tá? É o tipo de droga. E falta um que rigorosamente é o determinante. Então, a gente tem circunstâncias do fato, né? Se estava portando, etc. Enfim, a lei também não diz quais são. Ela diz assim, circunstâncias do fato. Quantidade, já adianto para vocês que a lei também não diz qual é. Qualidade, ou seja, o tipo de substância, enfim. E a última, que eu disse que é rigorosamente a determinante. Não. Condições, vamos lá, gente. Condições pessoais do agente. Mistura tudo, bota no liquidificador e é isso. A gente não tem uma definição legal de qual é a quantidade que distingue uso e tráfico. O julgado que o Antônio comenta é uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de olhar alguns países, né, que têm uma limitação legal de quanto se considera uso, enfim. A gente tem os chamados bares de drogas, isso tem, por exemplo, no Uruguai, especificamente para uso da maconha, que liberam uma quantia de 40 gramas, né, mensais, nas quais o sujeito poderia usar. Digo para vocês com toda certeza, a maioria das pessoas que está privada de liberdade, autuadas por tráfico, tinha muito menos do que 40 gramas. Tá? No perfil que a gente fez especificamente das mulheres, né, nós entrevistamos, se eu não me engano, 513 ou 514, quase 60% delas não foi presa com 100 gramas, que é uma quantidade que a Europa utiliza em alguns países, né? Mas aí vem a ingerência de tudo que a gente comentou. A ausência de critérios legais faz com que num país como o Brasil, mesmo no estado como o Paraná, você tenha uma enorme diversidade de autuações para fatos aparentemente iguais, né? Então, a questão das drogas, ela de fato é responsável por uma série de questões. Isso é para a gente pensar aí no nosso, o que fazer, né, diante desse cenário.